Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 24 de abril. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Daniel encerra sua oração por Xamirã e pelo rei. Lia diz que agora depende de Nabucodonosor. Daniel espera que ele reconheça o poder de Deus. Apesar de tudo, ainda tem esperança nele. Lia lamenta que o rei ignore os escravos. Daniel garante que não desistirá e apoiará Joana contra os abusos de Nebuzaradã. Eles falam do amor e apoio entre eles, mesmo com tantas dificuldades. Nabucodonosor vai até a varanda e exalta a si mesmo, dizendo que construiu a grande Babilônia com seu poder e para sua glória. De repente, trovões cortam o céu e a voz de Deus declara: ele será afastado dos homens, viverá como os animais e comerá erva com os bois. Isso durará 7 tempos, até que reconheça que Deus é quem governa e dá o reino a quem quiser. Assustado, Nabucodonosor cobre o rosto. Ao amanhecer, Evil chama por Xamirã, que diz estar bem. Ele se emociona aliviado. A rainha acorda e procura o rei. Pergunta a Gadize, que também não o viu. Ela manda procurá-lo e ela vai checar Xamirã. Gadize avisa as penais que o rei sumiu. Ele promete falar com Aliatiz e buscar notícias. A rainha visita Xamirã e diz que ela precisa deixar a cidade por segurança. Evil tenta argumentar, mas a rainha insiste. Xamirã concorda. Ela diz que Evil deve ficar, pois o rei está instável. Raquel se ofereceu para ajudá-la. A rainha confirma que o rei não estava no quarto ao acordar, mas ela estava mais preocupada com Xamirã. Nebuzaradã pergunta por Nabucodonosor. Aliatiz diz que o rei sumiu, não está em nenhum lugar do palácio. Já procuraram até nas estrebarias. Nebuzaradã ordena que o encontrem com urgência. Daniel é acordado por as penais, que diz que Xamirã está bem, mas o rei desapareceu. Lia se assusta. A rainha chega aflita, exigindo buscas por todo o reino. Arioque diz que vai iniciar as buscas na cidade. Evil lembra da profecia. Beroso desconfia dos hebreus, Nebuzaradã apoia. Evil defende Daniel. Beroso acusa Daniel de envolvimento. A rainha pede ação. Daniel entra, encara os dois e não responde. Mesaque diz que ainda não há sinal do rei. Sadraque crê que a profecia se cumpriu. Naomi pergunta onde ele está. Lia responde: viverá como animal por 7 anos. Abednego diz que será achado entre os bichos. Madai vai até Nitocris e avisa que não é Xamirã, mas o rei que está em questão. Joana diz às crianças que vão buscar outros escondidos no campo. Ilana se comove com a situação. Rebeca e o marido vão ajudar. Joana tem fé que encontrarão lares. Urzabum diz que vai levar a flauta para ganhar a confiança deles. As crianças acreditam que Deus as uniu. Ilana prepara água e comida. Nebuzaradã exige saber onde está o rei. Daniel diz que orou por ele, mas o rei não escolheu o caminho certo. Beroso acusa Daniel de usar encantos, mas ele nega, afirmando que o poder vem de Deus. Daniel diz que orou por Xamirã também, e Evil confirma que ela melhorou. Nebuzaradã questiona por que a oração não protegeu o rei. Daniel responde que Deus deu a escolha, mas não força ninguém. Nitocris pergunta o que Deus fez com seu pai. Daniel diz que o rei está fora do convívio dos homens e deve ser procurado entre os animais. A rainha ordena buscas imediatas. Darice insiste que Samu coma algo. Ela recusa e segue sangrando. Darice diz que invocar demônios tem consequências. Samu manda ela se calar e a proíbe de buscar ajuda. Darice diz que todos estão focados em encontrar o rei e Samu manda dizer que está no templo de Marduk. Arioque e Nebuzaradã dividem buscas ao sul e ao norte da cidade. Beroso reforça que vasculhem onde moram hebreus. Fica observando e diz esperar que o rei esteja vivo. Daniel assegura à rainha que o rei voltará após o tempo determinado por Deus. Ela se consola, mesmo sem acreditar. Nitocris quer justiça. Aliatiz deseja que o rei volte em segurança. Daniel lamenta que o rei não tenha escolhido se arrepender. Evil concorda. Nabonido se coloca à disposição e Evil agradece. Rebeca comenta que é a primeira vez que saem da cidade. Joana diz que Jerusalém era linda, bem diferente da Babilônia. O menino pergunta se poderá conhecê-la, mas Joana explica que não, pois são cativos. Ele pergunta se o rei destruiu tudo, e ela confirma, inclusive o templo. Rebeca diz que um profeta previu a reconstrução. O menino pergunta quando. Joana responde: só daqui a muitos anos. Urzabum pergunta se foi Jeremias quem disse, e Joana diz que foi Isaías. Asher caminha com o príncipe até Meroé. O príncipe nota que ele ainda pensa na Babilônia. Asher diz que é estranho saber que sua cidade não existe mais. Aksumai comenta que cidades renascem. Asher diz que sonha em rever sua terra, enquanto relembra o passado.
Tamir e Samir vendem seus serafins quando Rabissares chega com soldados para procurar o rei. Ele confirma que o soberano sumiu. Nicolau e Absalom querem saber o motivo da busca nos bairros hebreus. Rabissares diz que foi por causa do sonho interpretado por Daniel. O rei viveria como animal por 7 tempos. Nebuzaradã acha que ele foi sequestrado. Absalom decide alertar Dana. Shamiran conta que teve um mal-estar estranho, mas acordou bem após um sonho ruim, como se tivesse sido protegida por uma luz. Raquel diz que é o que se sente ao confiar em Deus. Shamiran questiona o desaparecimento do rei, já que sempre está cercado por guardas. Dalila diz que talvez a profecia se cumpriu. Raquel lembra o milagre da fornalha. Shamiran concorda e só quer proteger o filho. Dalila diz que ela e Sadraque talvez aceitem governar Nippur, onde viveu Ezequiel. Raquel conta que ela e Mesaque vão para Assur. Shamiran espera que encontrem o rei logo. Dalila acha que ele não está em condições de governar. Raquel avisa que Shamiran deve se preparar. Shamiran teme deixar o palácio quando o marido mais precisa. Raquel diz que eles precisam ser fortes. Joaquim diz que com Evil no trono talvez tenha chance de liberdade. Ebed lembra que enquanto Nabucodonosor viver, nada muda. Só o novo rei pode revogar os decretos. Edissa diz para não perderem a esperança. Joaquim comenta que ao menos ela está livre dos assédios do rei. Ebed lamenta que se Nabucodonosor tivesse se arrependido, tudo seria diferente. Edissa afirma que ele desafiou Deus e agora colhe as consequências, mais uma prova da importância da fé. Ebed relembra Jeremias no fundo do poço e como Deus agiu mesmo ali. Edissa reforça que com fé, Deus nunca abandona. Zelfa diz que o rei achou que podia desafiar Deus. Talita pergunta se ele virou animal. Samira suspeita que o pato de ontem fosse ele. Elga manda pararem com bobagens. De repente, soldados invadem a casa. Elga protesta, Zelfa diz que não há animal nenhum. Tamir reclama do exagero. Samir identifica os soldados como enviados de Nebuzaradã e Rabissares. Eles mandam todos saírem do caminho. Darice conta a Beroso que Samu foi ao templo após saber da situação. Beroso aprova e diz que devem recorrer aos deuses contra os hebreus. Ele desconfia de algo, mas Darice diz que está tão aflita quanto todos. Beroso avisa que tentará encontrar Samu no templo. Sozinha, Darice ajuda a sacerdotisa que está fraca e sangrando. Samu recusa ajuda médica, mas desmaia deixando Darice em pânico. Arioque pergunta se o rei teria mesmo saído da cidade. Nebuzaradã diz que é possível se foi sequestrado. Arioque acha difícil esconder alguém por muito tempo dentro das muralhas. Nebuzaradã responde que a cidade é grande, mas logo alguém falaria. Zaque negocia quando Malca é empurrada e cai nos braços dele. Ele pergunta se está bem, ela diz que foi só um susto. Zaque questiona o soldado, que responde que o rei desapareceu e estão revistando toda a cidade. Zaque sugere que Malca vá para um lugar seguro. Ao saber que o pai dela viajou, ele se oferece para levá-la à sua casa. Ela aceita. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!